Queridos, saudação, a paz do Senhor Jesus para todos. Estarei aqui fazendo mais uma pequena live em nome de Jesus, com o intuito de sermos abençoados nesta manhã, tá bom? O intuito é este, e que o Espírito Santo nos dê direcionamento diante da palavra dele. Eu estava aqui observando as Escrituras Sagradas, e hoje eu quero falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, porque para muitas pessoas ainda não conhece a Jesus, ou conhece Jesus erroneamente, somente por imagem de escultura, ou somente para fazer a sua vontade, a vontade do ser humano própria. Você tem que saber tudo sobre Jesus, o que ele fez, qual era o tipo de, por exemplo, punição, qual é o tipo de rigidez, qual é o tipo de amor que ele tem para com o próximo, tudo envolvendo Jesus, e não somente a parte que nos agrada, que nos apraz. Interessante que mesmo nós como cristãos, né, de uma religião cristã, glórias a Deus, mesmo nós temos essa visão baseada nas Escrituras. Mas tem pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada, mas crê, né? Dentro de as suas ideologias, sua crença, eles também creem em Jesus com outro nome. Por exemplo, igual um vídeo passado a qual eu fiz nesse canal, no canal do YouTube meu, falando sobre em Atenas, né? Lá na Grécia, o Deus desconhecido, tipo isso. Mas existem várias pessoas, até mesmo que profetizaram, por exemplo, da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, que ia vir de Judeia, mesmo não sendo cristão. Eu estou dizendo assim, mesmo não crendo em Jesus Cristo como Salvador, tá bom? E dentro da palavra de Deus, falando de Jesus, a perfeição de Jesus, irmãos, é tremenda, né? Para quê? Quando a gente começar a acompanhar todos os versículos, irmão Adriano, Pai do Senhor, quando a gente começar a acompanhar todos os versículos dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos observar que qualquer um que começar a estudar a palavra do Senhor, independente da sua religião, vai observar uma coisa, realmente, tudo foi cumprido. Por exemplo, o profeta Isaías, 750 anos profetizou. Vamos dentro da palavra para vocês verem. Olha, profecia sobre a vinda de Jesus, nascimento. É a mesma coisa quando for a vinda dele no arrebatamento e a vinda dele nas nuvens. Tudo baseado nas Escrituras. E cumpriu, tá? O nascimento de Jesus, Gênesis 3,15. Incrível, não é? Gênesis 3,15, mais de 1000 e poucos anos, parece que é 1600 anos antes de Jesus, o Espírito Santo de Deus já estava descrevendo sobre que um homem nascido de mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Glórias a Deus. Gênesis 3,15. Né? Gálatas 4,4 sobre que Jesus seria a semente da mulher. Gálatas 4,4. Apocalipse 12, versículo 5. Descendente dos principais patriarcas. Quem são os principais patriarcas do Velho Testamento, irmãos? Abraão, Isaac e Jacó. Né? Gênesis 17, versículo 19. Ele ia ser da descendência desses homens de Deus. Gênesis também 18, Gênesis 12, 3, Gênesis 28, 14, Atos dos Apóstolos 3, versículo 25, Mateus capítulo 1, versículo 1 e 2, Números 24, versículo 17, muitos versículos.
da tribo de Judá, que Jesus ia vir da tribo de Judá. Os irmãos sabem que o povo de Israel foi dividido em 12 tribos, né? E para identificar a perfeição de Deus sobre o seu filho, ele colocou até que tribo Jesus ia nascer. Ia vir da tribo de Judá. Gênesis 49, versículo 10. Lucas capítulo 3, versículo 33 já é confirmando o que foi profetizado em Gênesis 49, versículo 10. Incrível, né, irmãos? Mateus capítulo 1, versículo 2 e 3 também fala que Jesus veio da tribo de Judá. Glórias a Deus. Pode glorificando a Deus, porque isso é Bíblia e foi fatos reais que até historiadores como Flávio Josefo e outros mais narraram fora da Bíblia, né? Olha para vocês verem, irmãos. Herdeiros do trono de Davi. Herdeiro do trono de Davi, irmão Joaquim, Pai do Senhor. A Bíblia vai mencionar no Velho Testamento um cumprimento do Novo, que Jesus ia ser o herdeiro do trono de Davi, glórias a Deus. No Velho Testamento, Isaías 9, versículo 7. Isaías 11, versículo 1 ao 5. No Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 1 e 6. Cumprimento. Glórias a Deus, aleluia. E também nasceria em Belém. Deus seja louvado. Nasceria em Belém. Velho Testamento já profetizou. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Vai nascer na cidadinha de Belém. Cumprimento. Mateus capítulo 2, versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 4 ao 7. Glórias a Deus. Então, irmãos, até aqui, no Nascido de Belém, já falei para vocês 5 tópicos do cumprimento das Escrituras, da perfeição de Jesus. Primeiro, para os irmãos gravarem, ele ia ser da semente da mulher, ele ia nascer do ventre, por exemplo, da Maria, cumprimento, né? Descendente dos principais patriarcas, glórias a Deus. Ele foi da tribo de Judá, ele foi herdeiro e para sempre do trono de Davi. Nasceria em Belém, nasceu na cidadinha. Outro tópico, Marcos na época do seu nascimento. Vamos ver o Marcos aqui? Os acontecimentos profetizados, irmãos, em Daniel capítulo 9. Olha para vocês verem que interessante, como a Bíblia é tremenda. Glórias a Deus. Como Jesus é tremendo. Olha para vocês verem. Daniel. Os irmãos que quiserem acompanhar, pode pegar a Bíblia porque é um estudo interessante. Nós estamos falando sobre Jesus, né? Olha, Daniel 9, versículo 20. Deixa eu confirmar aqui. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas transcorrerão as ruas e as tranqueiras se reedificarão para mais tempos em angustiosos tempos. Daniel 9, versículo 25, já profetizava que o povo de Israel estaria passando por tempos angustiosos e tudo, etc., mas iria o Salvador, libertador. Daniel 9, 25, a qual nós lemos. Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 7, vai falar também alguns marcos importantes da história de Jesus. Concepção milagrosa, Isaías 7, 14. Mateus capítulo 1, versículo 18. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 35. Olha interessante. Uma profecia escrita em Oséias capítulo 11, versículo 1. Olha aqui. Que Jesus, o que ia vir, o Messias que ia vir, glórias a Deus, ele fugiria para o Egito no decorrer da sua trajetória de vida. Será que está na Bíblia mesmo?
Oséias, capítulo 11, versículo 1. Pai do Senhor, todos os irmãos que estão ouvindo e vendo, em nome de Jesus. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Jesus, baseado nas Escrituras, profetizado pelo profeta Oséias, iria fugir para o Egito. E os irmãos conhecem, sim, o Novo Testamento e sabem da história de Jesus, que ele teve que fugir para o Egito com sua família, né? Teria ministério na Galileia. Olha que forte isso aqui, irmãos. Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Foi profetizado pelo profeta Isaías, cerca de 750 anos antes de Cristo, que Jesus teria um ministério na Galileia, né? E foi cumprido em Mateus capítulo 4, versículo 12 e 16. Glórias a Deus. Conhecido como profeta, né? Os irmãos sabem muito bem que Jesus é profeta, sacerdote e juiz. Aleluia. E ele foi conhecido. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 já diz isso. João capítulo 6, versículo 14 já cumpre isso. E Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 19 ao 26 cumpre isto. Ele, sacerdote como Melquisedeque, seria sacerdote como Melquisedeque. Isso foi profetizado no livro de Salmos, capítulo 110, livro de 110, versículo 4. Olha aqui. Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Glórias a Deus. Mais um versículo cumprido da perfeição do nascimento, da morte, de tudo de Jesus. Deus seja louvado. Não tem como ninguém rejeitar, irmãos, esse grande fenômeno, esse grande acontecimento. E é por isso que vários imperadores, várias doutrinas, vários paganismos acabaram. E Jesus, que é real, vivo, essa religião, em questão de conceito humano, mas Jesus não é religião. Tudo se fundamenta em Jesus e até hoje nós, cada dia mais crescemos. Milhares de milhares já passaram, aceitaram Jesus, fez a obra de Jesus, morreu em Cristo, para a glória de Deus. Então, é por isso, pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que todas essas coisas foram cumpridas. Até mesmo essas histórias aqui. Não é só a questão de Jesus. Envolveu multidões de pessoas para se cumprir tudo que está acontecendo aqui. Mas Deus é perfeito. Deus, ele muda tempo se precisar. Ele para a estação se precisar. Glórias a Deus. Para que tudo venha se cumprir nas Escrituras. E se tudo aqui se cumpriu até no momento de hoje, irmãos, a volta de Jesus também é iminente. Clara. Vai se cumprir. Porque ele fez isso tudo se cumprir. Esse cenário todo perfeito aqui. Você acha que a volta dele vai ser mentirosa? De maneira nenhuma. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glórias a Deus. Rejeitado pelos judeus. Ele foi rejeitado, né? Os irmãos sabem que foi profetizado em Isaías 53, versículo 3, e foi cumprido em vários versículos dos evangelhos. João 1, versículo 1, João 5, 43, Lucas 4, versículo 29. O povo dele, os cidadãos ali daquele tempo rejeitaram Jesus várias vezes, até mesmo naquele tempo para crucificar Jesus. Solte Barrabás e crucifica Jesus. Virtudes marcantes são muitas, mas tem baseados na profecia de Isaías também. Isaías 2, versículo 4. É por isso que as pessoas chamam Isaías como profeta messiânico. Várias profecias se cumpriram através deste homem de Deus. Sua entrada triunfal também foi profetizada em Zacarias 9, versículo 9. E cumprida em João 12, versículo 13 e 14. Glórias a Deus. Um amigo iria traí-lo. Salmos 41, versículo 9. Cumprimento. João 13, versículo 18.
Vendido por 30 moedas de prata. Até 30 moedas de prata estava dentro da Bíblia, irmãos. É incrível. Glórias a Deus. Não podia ser 10, não podia ser 5, nem 20. Estava cumprido, estava profetizado por Zacarias 11, versículo 12, pelo profeta, e cumprido em Mateus 16. Deixa eu ver se é 16. Zacarias. Mateus 26, versículo 15. Glórias a Deus. Vamos ver mais. Quando acusado ficaria em silêncio. Você lembra do rei? Se não me engano é Herodes, o imperador. Tudo acusando ele em silêncio. Isaías 53, versículo 7, profetizou. Mateus 26, versículo 62 e 63. Cumpriu. Glórias a Deus. Sofreria no lugar dos pecadores. Isaías 53, versículo 4, 6 e 12. Cumprimento. Mateus 8, versículo 16 e 17. Seria crucificado com pecadores. Com 2, né? Cumprimento. Profetizado em Isaías 53, 12. Cumprimento. Mateus 27, 38. Tudo cumprimento. Irmãos, é perfeito demais. É perfeito demais. Glórias a Deus. Os irmãos que quiserem, compensa. Depois vocês voltar a esse vídeo, analisar, escrever, porque é muito tremendo. Glórias a Deus. Suas mãos e pés seriam vazados. Olha aí, irmãos. Salmos, versículo 22. Vou até ler isso aqui que é muito profundo. Salmos, versículo 22. Glória a Deus. Versículo 22. Olha que tremendo. E o versículo 16. Capítulo 22, versículo 16. Pois cães me rodearam. Um bando de malfeitores me cercou. Transpassaram minhas mãos e os pés. Que tremendo, irmãos. Que tremendo. Um salmista louvando ao Senhor e cheio do Espírito, profetizando. Isso aqui não é nada de sobrenatural a não ser pelo Espírito. Aconteceu isso tudo aqui porque o Espírito Santo usou essas pessoas em tempos diferentes. Nesse caso aqui, de Salmos 22, Deus usou o salmista Davi, que também era um dos que não conhecia Deus, Jesus, não conhecia Jesus, e profetizou. E aconteceu para a glória de Deus. Aleluia. Glórias a Deus, né? Seria escarnecido e insultado. Isso aí foi um monte de vezes, humilhado, cuspido, né? Foi profetizado também em Salmos 22, versículos 6 e 8, cumprido. Mateus 27, versículo 39. Mateus 43, Mateus 27, versículo 40 e 43 também. Fel, olha que tremendo. Fel e vinagre seriam lhe dados. Até isso aconteceu, queridos. Salmo 69, versículo 21. E cumprimento, João 19, versículo 29. Vamos lá. Seria transpassado. Zacarias 12, 10. Cumprimento. João 19, 34. Suas vestes seriam repartidas. Cumprimento. Em Marcos 15, 24. Mas foi profetizado em Salmos 22, 18. Seus ossos não se quebrariam. Isso aqui é muito profundo. Por quê? Vamos ler primeiro quem profetizou. Foi um salmista em Salmos 34, 20. Tá? Foi cumprido em João 19, 33. Eu acho isso aqui, irmãos, como pregador do Evangelho, muito forte. Seus ossos não se quebrariam. Isso aqui contradiz a medicina, contradiz a ciência, contradiz tudo que existe. Pelo tanto de chicotada que o nosso mestre sofreu, pelo tanto que ele apanhou, nenhum osso se quebrou. Isso aqui é muito forte. Muito forte. Mas não se quebrou. Não é porque ele não era humano. É porque Deus estava dentro dele. Ele era o próprio Deus. E o cumprimento da palavra tinha que se cumprir. Não vai permitir que o osso se quebre. Não quebrou.
Glórias a Deus por isso. Aleluia. Seria sepultado com os ricos. Aconteceu. Isaías 53, 9. Que foi profetizado. Mateus 27, versículos 57 e 60. Aos 60. Cumprimento. Sua ressurreição, que é o principal de todos. Salmos 16, 10. Profetizando. Cumprimento. Mateus 16, versículo 21. E Mateus 28, versículo 9. Tem como, irmãos, não amar esse Deus? Não servir esse Jesus maravilhoso? Então, se alguém começar a questionar com você que esse Jesus não existe, que esse Jesus é mente humana, mostra para ele as escrituras. Mostra para eles esses mais de 25 tópicos da perfeição do cumprimento das escrituras. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Amém? Ele virá buscar sua noiva, da mesma forma que foi profetizado através do Espírito Santo na vida de homens de Deus. Deus ainda tem profecias para se cumprir. E uma delas é buscar a sua igreja. E uma delas é o juízo de Deus sobre os homens. Uns para a salvação eterna, outros para a perdição eterna. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique com Deus.